Hoje, fugindo da sequência do nosso estudo, nós vamos ver o texto José da Galileia, que está no livro Levantar e Seguir, texto de Emmanuel. Começa com o Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria. E o Emmanuel comenta o seguinte: em geral, quando nos referimos aos vultos masculinos que se movimentam na tela gloriosa da missão de Jesus, atendemos para a precariedade dos seus companheiros, fixando quase sempre somente os derradeiros quadros de sua passagem no mundo. É preciso, porém, observar que, a par de beneficiários ingratos, de ouvintes indiferentes, de perseguidores cruéis e de discípulos vacilantes, houve um homem integral que atendeu a Jesus, hipotecando-lhe o coração, sem mácula e a consciência pura. José da Galileia foi um homem tão profundamente espiritual que seu vulto sublime escapa às análises limitadas de quem não pode prescindir do material humano para um serviço de definições. Já pensaste no cristianismo sem ele? Quando se fala excessivamente em falência das criaturas, recordemos que houve tempo em que Maria e o Cristo foram confiados pelas forças divinas a um homem. Entretanto, embora honrado pela solicitação de um anjo, nunca se vangloriou de dádiva tão alta. Não obstante contemplar a sedução que Jesus exercia sobre os doutores, nunca abandonou a sua carpintaria. O mundo não tem outras notícias de suas atividades senão aquelas de atender às ordenações humanas, cumprindo um édito de César, e as que nos mostram no templo do lar entre a adoração e o trabalho. Sem qualquer situação de evidência, deu a Jesus tudo quanto podia dar. A ele deve o cristianismo, a porta da primeira hora, mas José passou no mundo dentro do divino silêncio de Deus. Emmanuel. Eu escolhi esse texto para a gente estar falando sobre ele hoje, por ser o Dia dos Pais, mas principalmente porque Emmanuel teve a preocupação, né, de abordar uma coisa que a gente, dentro do movimento cristão de maneira geral, fala do cristianismo, sabe que o cristianismo ele vai ter católico romano, ortodoxo, os protestantes de maneira geral, são muitas ramificações e pouco se fala na figura de José. Mas a primeira coisa, a gente sabe que hoje, pelos teólogos que também se dedicam à ciência, a gente sabe que a virgindade de Maria é uma coisa questionável. Existem aqueles que defendem que Jesus disse que não veio derrogar a lei, veio cumprir a lei. E eu já ouvi, inclusive, de teólogos católicos falando: gente, a história de Jesus é tão especial que quiseram tornar mais especial ainda, abordando essa questão da virgindade da Maria, né, que não seria necessária para tornar mais especial. Mas, enfim, é uma questão que é questionável. Mas o que a gente não aborda em primeiro lugar, na grande maioria das vezes, é que um homem, com seus preconceitos da época, recebe a visita de um anjo e fala para um anjo: olha, a sua mulher, no primeiro momento, ela vai ter um filho que não vai ser gerado por você. Olha a cabeça do homem nesse primeiro momento, né? Aquela questão de masculinidade, né? Os preconceitos da época. E isso para José não foi o menor problema. Aliás, depois teve outros filhos, realmente, filhos de sangue, para quem adota essa teoria. Essa teoria de que realmente Maria deu à luz, foi a Virgem Maria, sem ter a participação do José. Mas a verdade é que José, o único conhecimento que a gente tem é de que ele foi um essênio e que, como essênio, ele ficou durante um bom tempo ainda, né, levando Jesus para beber desses conhecimentos. Existem teorias, doutrinas aí que dizem que Jesus, dos 12 até os 30 anos, tinha contato com os essênios. Allan Kardec teve a preocupação de colocar os essênios na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, apenas para dizer que todos os seus comportamentos batiam com o do Cristo,
também. E é interessante assim, a única observação que a gente faz é que o Jesus como guia e modelo, ele não foi educado pelos essênios, ele educou os essênios. A gente traz isso muito forte dentro da gente, mas a gente não está aqui querendo entrar em questão, né, que seja polêmica sobre o ponto de vista doutrinário. A gente quer apenas exaltar a figura do super pai que protegeu o Cristo desde o nascimento, porque do momento do nascimento a gente lembra que Jesus, mesmo sendo de Nazaré, ele teve que sair de Nazaré porque teve um censo e todas as crianças até 2 anos de idade estavam sendo mortas, assassinadas. Então, eles estavam fugindo e de repente estavam passando pela cidade de Belém quando Maria entrou em trabalho de parto e José e Maria foram para uma casa que a casa era tão cheia, né, um lugar tão humilde, em que foi obrigado Jesus a nascer no meio dos animais. Porque a gente lembra que a estrutura das casas da época, as casas todas de pedra, ainda bem primitiva, ainda, na parte de cima ficavam os humanos e na parte de baixo ficavam os animais. Em cima não tinha lugar para mais ninguém, então Jesus foi obrigado a nascer ali no meio dos animais, e hoje quando a gente vê a manjedoura, a gente não consegue imaginar esse quadro, esse cenário. Mas José defendeu Jesus de todas as maneiras que pôde e conseguiu conduzir dentro de um processo educativo. Ele viu depois Jesus discutindo com os doutores no templo, ainda muito novo, muita criança ainda, né? E o conduziu até o momento em que ele começa o ministério, mostrando para a gente qual é o papel do pai, como é que fica a nossa consciência tranquila, quando a gente recebe a missão da paternidade, e a gente começa a exercitar a renúncia, a gente começa a exercitar os cuidados para aqueles seres tão frágeis que vêm no nosso colo e que vêm chamar o nosso filho. Quero pedir nessa data que a gente possa estar quebrando alguns paradigmas, que a gente não tenha o menor constrangimento em falar eu te amo, em prestar homenagens as mais sinceras possíveis para os nossos pais, que passam por muitas dores, também dores que a gente, só depois que se torna pai também, é que a gente começa a ter noção do que os nossos pais passaram. A gente começa a valorizar muito tanto a maternidade como a paternidade quando a gente passa para o lado de cá. E uma vez até conversando com a minha mãe, né, eu falando, poxa, minha filha nasceu prematura e todos os dias eu ia na UTI, pegava minha filha no colo, dava aquela chuquinha de NAN, que era o leite da época para o bebê prematuro, e ficou nessa condição durante 1 mês. Aí ela falava para mim, mas você também nasceu prematuro, você também nasceu de 6 meses. E na época a gente chegava só ali na maternidade, falava, como é que ele está? Não podia te ver, não. Aí vinha uma enfermeira e falava, está estável. E era essa única resposta que a gente tinha. O recurso era vir para casa, eu e seu pai, e a gente ficar em oração para que tudo desse certo com você. Então, quer dizer, depois que a gente vê todo o sacrifício que teve, a renúncia que teve, as noites perdidas, o trabalho, quando a pessoa perde uma noite de trabalho, tem que ir no dia seguinte para o trabalho assim mesmo, cumprir o seu dever de profissional, e também, principalmente, o ensinamento moral. Por exemplo, meu pai, por exemplo, ele deixa para mim que o maior legado que um pai pode deixar para o filho é a cultura. Ou seja, em outras palavras, a inteligência, né? Ele falava muito isso. Então ele procurou de todas as maneiras trazer as possibilidades da gente ter acesso à cultura na época. E a gente sabe que as asas do espírito são inteligência e moralidade. A moralidade a gente vai vendo no dia a dia, no comportamento, nas reações, os grandes desafios da vida. Hoje é o dia da gente prestar homenagem a todos esses que me emociona aqui, me embarga até a voz, mas todos esses que vão estar sempre morando nos nossos corações, que é como dizia a música de um poeta carioca, Paulo César Pinheiro, ele falava assim, né? A vida é mesmo uma missão, a morte é uma ilusão, só sabe quem viveu, pois quando o espelho é bom, ninguém jamais morreu. Né? Sempre que um filho meu me dá um beijo, sei que o amor do meu pai não se perdeu, só de olhar o seu olhar eu sei seu desejo, assim como meu pai sabia o meu. Mas meu pai foi-se embora no cortejo, no espelho eu chorei porque doeu, só que vendo meu filho agora eu vejo que ele é o espelho do espelho que sou eu. Uma letra maravilhosa para a gente. Que Jesus nos abençoe nesse dia de hoje. Parabéns a todos os papais.